Sobre a graça de Deus. E a graça é um presente que nós não precisamos pagar. A graça é um presente que nós nem merecemos. É um presente que nós não merecemos, mas Deus faz questão de nos dar. E então é a graça de Deus, é a graça de Jesus, né? Na bênção apostólica, nós aqui sempre repetimos, né, que a graça de Jesus esteja conosco. É tudo aquilo que Deus nos dá realmente de graça, pelo amor dele, não porque merecemos, porque nós não merecemos outra coisa a não ser a morte eterna, mas o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, Ele nos livrou do inferno, nos dando vida eterna. Amém? Mas, irmãos, hoje eu quero falar num dia que Jesus falou do preço. Teve um dia que Jesus falou sobre o preço de ser discípulo de Jesus. Vamos repetir? O preço de ser discípulo de Jesus. A Bíblia diz, lá em Lucas 14, verso 25 a 27, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz o seguinte, no livro de Lucas, capítulo 14. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando aqui, irmãos, do preço de ser discípulo de Jesus. Então, muitas vezes a pessoa vai para a igreja e gosta da igreja, porque a igreja é um lugar agradável, às vezes ele tem amigo na igreja, e ali logo ele é convidado para cantar, tocar, fazer parte de alguma coisa da igreja, algum coral, algum conjunto, teatro, eu não sei, alguma coisa, né, a fazer, ajudar os pobres, e a pessoa gosta disso. E isso se torna um clube, só que isso não tem nada a ver em seguir Jesus. Não tem nada a ver em ser discípulo de Jesus. As pessoas acham que ser discípulo de Jesus é fazer coisas para Deus. E Jesus está explicando exatamente ao contrário. Nós estamos a cada dia, irmãos, mais cheios de religião e mais vazios, menos parecidos com Cristo Jesus. E o Senhor vai dizer: aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. E cruz, irmãos, é lugar de morte. Já falei isso várias vezes aqui. Cruz é onde você morre. Cruz é onde o seu corpo é sacrificado, onde o seu sangue tem que escorrer, a sua vida tem que ter fim ali. A vida de sua, a sua vontade, o seu eu, o seu ego tem que morrer na cruz do Calvário. E nós falamos, estamos seguindo a Jesus, esquecemos que Jesus está indo para a morte, esquecemos que Jesus está indo para o Calvário, está indo para a cruz. E o Senhor Jesus está dizendo hoje, nesta noite, que para segui-lo há um preço. A salvação é de graça, irmãos. Eu não estou falando de salvação. Jesus já te salvou, você vai morar nos céus, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Agora como que você vai chegar lá? Se você vai chegar lá como um discípulo de Jesus, a Bíblia diz que alguns vão chegar lá meio que queimados, salvos pelo fogo. Se você vai chegar lá como um discípulo de Jesus é uma coisa, você vai chegar lá como um pedaço de carvão é outra coisa. Eu não estou falando que você não vai para o céu, vai. Eu estou falando de homens e mulheres que têm coragem de ser discípulos de Jesus aqui na terra. E ser discípulo de Jesus é ser parecido com Ele. E por isso que Jesus vai dizer: vocês não podem amar nada mais do que a mim. E vocês ainda têm uma cruz para carregar. E aquele que não faz isso, não pode ser discípulo meu. Irmão, ser discípulo de Jesus é atitude. Ser discípulo de Jesus é posição. Ser discípulo de Jesus é mudar de vida. Aliás, ser discípulo de Jesus é não ter mais vida. É viver, é deixar que Jesus viva nele. É viver a vida de Jesus, é ter a vontade de Jesus, os sonhos de Jesus e a coragem de Jesus. Irmãos, e precisa ter coragem para sermos discípulos de Jesus. Eu sempre falo aqui, o mundo aí fora acha que ser crente é para fracos. Irmãos, para ser crente tem que ser muito corajoso, tem que ser muito forte. Só homens e mulheres realmente de caráter podem ser discípulos de Jesus, porque nós temos que imitá-lo. Irmãos, pensa bem, Jesus odiou tanto o pecado,
A gente pensa que Jesus não sentiu ódio. Jesus sentiu ódio pelo pecado. Jesus sentiu ódio por aquilo que o inferno colocou na vida do homem, para destruir o homem, para separar o homem. Hoje nós colocamos essas fitas aqui, separando o altar. E isso aqui nos incomoda. E algumas pessoas vieram perguntar: pastor, mas por que aquilo? Quem que fez aquilo? Foi o senhor que mandou fazer aquilo? Até o Guilherme Filho ficou preocupado: o que é isso, pai? Por quê? Porque isso nos incomoda. Quando o altar, ele simboliza. Não estou dizendo que a presença de Deus está só aqui. A presença de Deus está aí também, lógico. Mas o altar simboliza o lugar da presença de Deus. E mesmo quando você vê algo simbólico, um ato profético, separando o altar, isso te incomoda. E isso está aqui hoje para te incomodar mesmo. Sabe por quê? Porque eu quero dizer a você o que Deus me mandou dizer a você, que o seu pecado tem te separado da presença de Deus. O pecado tem sido essa cerca, tem sido esse bloqueio, e você, através do seu pecado, tem perdido a comunhão com Deus, ou tem sido separado de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia, lá em Isaías, diz: as suas maldades e os seus pecados esconderam o rosto de Deus de vocês, por isso Ele não os ouvirá. Todas as vezes, irmãos, que nós esquecemos que temos que carregar a nossa cruz, esquecemos que temos que odiar o pecado, estamos separados de Deus. E o pecado, irmãos, é algo tão terrível, tão triste. O pecado, ele produz em nós uma tristeza, uma angústia, uma derrota. O pecado é um veneno que está dentro de nós. Mas graças a Deus que tem remédio para esse veneno. Amém? Tem um antídoto, diga: há um remédio. E o remédio foi a morte de Cristo. Irmãos, a morte de Cristo, Jesus morreu para nos salvar, para nos purificar, e nos deu de graça. Mas não é porque Ele nos deu de graça que não custou nada. É de graça para nós, mas para Jesus custou muito. E nós muitas vezes achamos que só porque estamos dentro da igreja, estamos indo lá na igreja domingo, cantando, lendo a Bíblia, orando, entregando nossa oferta, nós somos parecidos com Jesus. Aqueles que são parecidos com Jesus odeiam o pecado. Não toleram o pecado na sua vida. Aqueles que são parecidos com Jesus, sabem que Jesus pagou com a sua morte a nossa transformação, a nossa salvação, a nossa conversão. Mas, irmãos, eu pergunto: aonde está essa transformação? Aonde está esse parecer com Jesus? Aonde está esse povo que odeia o pecado? Irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos mentindo para nós mesmos que somos discípulos de Jesus. E convivemos com o pecado. O pecado está por todo lado em nossas vidas. E está tudo bem. Está normal, pastor. Não precisa preocupar. Eu peco a semana inteira, mas domingo estou na igreja. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele nos dá algumas dicas. Primeira coisa, irmãos, Jesus era manso. Você é manso? Você é manso quando alguém fala uma bobagem para você? Quando alguém te ofende? Quando alguém tenta te humilhar? Quando alguém pisa no seu pé, no seu carro? Você é manso dentro da sua casa? Ou você parece um cavalo dentro da sua casa? Porque Jesus era manso. Ele dizia: eu sou manso. E mais, ele prometeu o reino dos céus aos mansos. E isso está lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. É aqueles, irmãos, que sabem que não são nada. Os pobres de espírito é aqueles que sabem que se Deus não tiver misericórdia deles, ele está perdido. Mas quantos dentro da igreja, irmãos, estão dentro da igreja cheios de si mesmo, cheios de orgulho, se achando o máximo, achando que Deus está pegando o boi dele estar dentro da igreja. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele vai dizer: os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Ele vai dizer: aqueles que choram.
Irmãos, você tem chorado diante de Deus pelos seus pecados? Tem se arrependido e falado: Senhor, tem misericórdia de mim, não presto para nada, sou um pecador horrível. E tem chorado e se lamentado diante de Deus porque você é um pecador? Irmãos, esse é o caminho do discipulado. Esse é o preço de ser discípulo de Jesus. Jesus vai dizer mais: os que choram serão consolados, os humildes receberão a terra por herança, e os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Irmãos, o que tem dentro do nosso coração? O que tem dentro do nosso coração? Irmãos, eu não vou nem falar aqui da perversão sexual que está dentro do nosso coração. Eu vou falar da ganância. Eu vou falar daquelas pessoas que têm... Sabe quem tem sido o ídolo da igreja no Brasil? Não é Jesus, é Eike Batista, o maior empresário do Brasil, o brasileiro mais rico, um dos homens mais ricos do mundo. Um homem que, se você falar em milhão para ele não entende. Para ele entender, tem que falar em bilhão. Um homem que é reconhecido no mundo inteiro, é homenageado na China. Um homem que a família dele ajudou a economia chinesa. Tem negócio na Austrália, no Chile, na Colômbia. No mundo inteiro esse homem tem empresas. Esse tem sido o ídolo da igreja no Brasil. Mas a igreja mal vê que aquele homem é um homem divorciado. Que o filho dele já matou 2 pessoas. E que ele obedece às ordens de macumbeiros e videntes. Mas o crente hoje quer ser Eike Batista, quer ter milhões, ou melhor, bilhões. O crente hoje não quer ser parecido com Jesus. Ele não quer chorar por seus pecados, ele não quer lamentar, ele não quer transformação de vida. Ele quer aquilo que o mundo pode oferecer. Mesmo porque, irmãos, quando você segue a Jesus, você é perseguido. E o pior que está acontecendo na igreja, a igreja está se relacionando com Jesus como se Jesus fosse uma pessoa morta, como se Jesus fosse uma senha, como se Jesus fosse algo abstrato. Irmãos, Jesus é vivo, é o Deus vivo, e é uma pessoa que morreu por você, e que ainda hoje intercede por você à direita de Deus. Tem sido nosso advogado, diz a Bíblia. Mas nós achamos que Jesus é apenas uma senha, que Deus é o gênio da lâmpada, e que a senha é Jesus. Então eu preciso ser um Eike Batista, eu preciso ter as coisas, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter bens. Então eu vou até esse Deus que é o gênio da lâmpada, e fala o nome de Jesus, então ele põe dinheiro na minha conta bancária. Irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus não está nesse negócio de transformar você num Eike Batista, mesmo porque Ele não quer você divorciado, Ele não quer os seus filhos sendo acusados de matar pessoas. Ele quer você, filho de Deus. Mesmo que você esteja comendo arroz com feijão, mas é um arroz com feijão abençoado. Mesmo que seus filhos não sejam playboys, mas eles estão em volta da sua mesa e são abençoados também. É isso que Deus tem para você. Mas nós precisamos, irmãos, entender que não podemos relacionar com Jesus dessa forma tão vazia, tão distante. Cadê aquele Cristo admirável? Lembra quando você converteu e você era doido por Jesus? Você era apaixonado por Jesus e não existia ninguém melhor que Jesus. Esse Jesus admirável, que você amava tanto, parece que foi para longe. Irmãos, não foi Jesus que foi para longe. Foi você que se afastou para longe dele. Pessoas
que lotam as igrejas, mas não tem amor no seu coração, não tem compaixão no seu coração. Pessoas que lotam os bancos da igreja e estão nem aí para o mundo lá fora indo para o inferno. Pior, pelos seus parentes que estão indo para o inferno, você não se preocupa com eles, você está sentado dentro da igreja, salvo, santo, satisfeito e sossegado. Tudo com S. Salvo, santo, satisfeito, sossegado. Eu conheço uma outra palavra que começa com S também. Satanás. Irmãos, não conheço crente salvo, santo, que esteja sentado e sossegado. Crente salvo e santo está em guerra contra o pecado. Porque Jesus viveu nessa terra lutando contra o pecado. E Jesus vai dizer em João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento vos dou, ame uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Ser discípulo de Jesus tem um preço. Santificação, vida na cruz e amar o próximo. Mas, irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de dificultar a vida do outro. Nós queremos que a nossa vida seja cheia do favor de Deus, mas não perdemos uma oportunidade de dificultarmos, colocarmos dificuldade na vida do outro, de acusarmos, de estendermos o dedo, de não perdoarmos, de jogarmos no rosto, lançar na cara. Falei as verdades, pastor. Fui lá naquele irmão e falei a verdade. Nunca mais ele volta na igreja, mas eu falei, pastor. Amém, aleluia. Está derramando aqui o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós estamos sempre prontos a receber o favor de Deus. Temos uma dificuldade em ajudar o nosso próximo. E Jesus vai dizer que aquele que não ama o próximo não pode ser seu discípulo. Temos nos enganados a nós mesmos, irmãos, achando que somos discípulos de Jesus. E com o tempo a gente passa a acreditar nisso mesmo. Com o tempo a gente acha que essa mentira é uma verdade. Porque vamos ficando tão longe de Deus que nós perdemos. Não sabemos mais como Deus é. Não sabemos mais como Jesus é. Se você não sabe como Jesus é, como é que você vai imitar? Como é que você vai imitar alguém que você não conhece? Nós temos nos acostumado com o pecado. Nós esquecemos que Jesus, lá em Mateus capítulo 18, Jesus vai dizer o seguinte: é melhor você arrancar seus olhos, é melhor você arrancar suas mãos, é melhor você arrancar uma parte do seu corpo do que conviver com o pecado. Mas nós preferimos administrar a situação, obrigado, irmão, e vivermos tranquilamente com o pecado. Jesus falou, se alguma parte do seu corpo está te fazendo pecar, arranca. E Jesus fez mais do que isso, ele morreu para derrotar o pecado. Jesus vai dizer, se alguém não vem a mim e não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso fala, irmão, de termos aversão ao pecado, aborrecer a nossa própria vida. Nós queremos hoje é conforto. Nós queremos hoje igreja com estacionamento. Nós queremos hoje igreja com carpete, com bancos de almofadas, poltronas. Nós queremos hoje pastores que sejam mestres, que sejam animadores de auditórios, pastores que falem aquilo que a gente quer ver, que a gente quer ouvir. Mas o maior de todos os pastores, ele disse, vocês têm que aborrecer a sua própria vida. Isso fala de você lutar contra a sua própria vontade. Se alguém não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você, João 14:15, se você me amar, você guardará os meus mandamentos. E nós estamos falando aqui hoje, irmãos, dos mandamentos de Jesus. 1 João capítulo 2, verso 4 vai dizer, aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é um mentiroso.
aquele que diz que ama Jesus e canta e pula e grita, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Irmãos, amar a Jesus é obedecer a Jesus. Não existe esse negócio de amar a Jesus sem obedecer. Irmãos, e se você não está obedecendo a Jesus, automaticamente você está obedecendo a outro. Porque só existe dois senhores. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante vai dizer: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas. E eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do amor, o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as características dos discípulos de Jesus. É difícil demais, pastor? É o preço que você tem que pagar para ser discípulo de Jesus. Para poder dizer para os outros, eu sou discípulo de Jesus. Você tem que dar esses frutos. Irmãos, temos que admitir que há algo muito errado conosco. Há algo muito errado com a igreja do presente século. Uma igreja muito diferente de Jesus. Uma igreja voltada para o dinheiro. Uma igreja voltada para si mesmo. Uma igreja egoísta. Uma igreja que nada se parece com Jesus. A Bíblia para essa igreja tem se tornado um conhecimento intelectual. Eu conheço a Bíblia aqui. A igreja precisa conhecer a Bíblia aqui. Amar a palavra de Deus. Ainda que ela fale, você tem que morrer. Eu amo essa palavra. Ainda que ela diga isso para mim, é isso que uma igreja precisa hoje. Mas a igreja de hoje, irmãos, está como que construindo castelos nas nuvens. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Vai morar no céu. Irmãos, eu digo para você que vai morar no céu quem Deus quer. Não é tal denominação. Não é o nome da igreja, não é a placa da igreja, não é o nome do seu pastor. É se você é discípulo de Jesus. E no meio disso tudo, irmãos, a Bíblia diz: sede sóbrio e vigiai, o diabo inimigo de vocês anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Bom, além da igreja estar perdida, além da igreja estar baratinada, desorientada, além da igreja estar adorando o mundo lá fora, o diabo já está trabalhando há muito tempo para destruir sua vida. O diabo não vai trabalhar, irmãos, ele já está trabalhando. É preciso que a igreja comece a trabalhar, a lutar, a se transformar, a imitar Jesus imediatamente. Não dá tempo de esperar amanhã, não. É agora. Porque o diabo não está esperando. O diabo já começou a lutar para destruir a sua vida, a sua fé, a sua família. E tudo que Deus te deu. Apocalipse capítulo 21, verso 7 vai dizer: o vencedor herdará essas coisas. Vencedor é quem lutou. Não existe vencedor que não lutou. O vencedor herdará as promessas de Deus. Ontem, no culto dos jovens, nós estávamos falando sobre Davi. Sobre Davi trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém. E Davi, ele derrotou os inimigos de Israel. Todas as fronteiras foram pacificadas. Então Davi começou a desfrutar de paz. E a Bíblia diz que Davi construiu um palácio de madeira para ele, em Jerusalém.
Davi estabelece e unifica o reino, constrói um palácio, determina que a capital é Jerusalém, organiza politicamente, militarmente o reino. Então Davi sente algo, uma angústia dentro dele. Ele era rei de Israel e morava num palácio. E a arca do Senhor estava na casa de um profeta que ninguém nem conhecia direito, numa tenda. E Davi então pensa, não é justo, eu moro num palácio, e a arca do Senhor está numa barraca aí não sei aonde, no interior do país. Vamos lá buscar a arca da aliança. A Bíblia diz que Davi reuniu 30 mil homens para buscar a arca. E na primeira tentativa, porque existia todo um procedimento que Deus tinha dado a Moisés para transporte da arca, Davi coloca a arca numa carroça de bois, e a Bíblia diz que logo que os bois começam a andar, os bois tropeçam, a arca vai cair. Um dos homens de Davi usar para não deixar a arca cair, põe a mão na arca para segurar, morre na hora. Porque a santidade de Deus, irmãos, ela não pactua com o pecado. Embora Uzá estivesse cheio de boa intenção, ele não tinha santidade suficiente para tocar na arca. E às vezes nós estamos cheios de boa intenção na igreja, e sem nenhuma santidade. E o final disso é morte. O final disso é morte. A Bíblia diz que Davi ficou cheio do temor do Senhor. Irmãos, como faz falta na igreja pessoas com temor de Deus, pessoas que não erguem a voz para falar bobagem, que não apontam o dedo para falar besteira, pessoas que pensam e sabem que Deus está ouvindo o que ela está dizendo, está vendo o que ela está fazendo, que Deus conhece onde Ele tem andado, onde Ele tem posto seus pés, o que Ele tem feito às sós, escondidos, no seu quarto, quais são os seus pensamentos, o desígnio do seu coração. A igreja está cheia de pessoas que perderam o temor por Deus. E às vezes nós não sabemos porque Davi era tão amado pelo Senhor. A Bíblia diz que Davi se encheu do temor do Senhor. E imediatamente parou aquela operação, aquela viagem. Coloca a arca na casa de um outro profeta. Depois de alguns meses, chega a notícia que Deus abençoou aquele segundo profeta. Porque aonde está a presença de Deus, irmãos, está a bênção. Mas quando somos separados da presença de Deus, a morte. Então Davi volta lá, agora de uma forma diferente. Ele agora coloca levitas para levar a arca, conforme Deus tinha determinado. Ele faz sacrifícios. A Bíblia diz que deram 6 passos e fizeram sacrifícios, mais 6 passos e fizeram sacrifícios, foram sacrificando até chegar em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Davi chega em Jerusalém com a arca, o povo se alegrou. Davi distribuiu pão, carne e uvas passas para toda a cidade. E aquilo virou uma festa, porque a arca da aliança voltava para Jerusalém. A presença de Deus voltava para Jerusalém. Quando temos a presença de Deus, a nossa vida é festa. E que festa, irmãos. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto tanto de falar que eu vou falar de novo. Eu penso que Davi com aqueles 30 mil homens, trazendo ali a arca da aliança. Irmãos, Davi era um judeu, o judeu gosta de festa. Você pensa que no Brasil tem feriado, vai conhecer Israel. Israel tem feriado de 9 dias. Porque aquele povo sabe fazer 2 coisas, guerra e festa. E é a mesma coisa que a igreja tem que fazer. E eu penso que Davi não trouxe a arca de qualquer forma. Eu penso que Davi, como sendo rei, ele tinha o seu poder de rei, ele tinha a riqueza que estava na mão dele, porque a Bíblia diz que Davi tinha toneladas e toneladas de ouro e prata. Eu penso que Davi organizou o exército, eu penso que Davi mandou colocar farda nova, eu penso que Davi enfeitou os cavalos, eu penso que Davi separou as tropas. E eu posso imaginar, irmãos, os sacerdotes levando a arca na frente. A arca era coberta de ouro. Israel é um deserto, irmão, lá tem sol.
Eu penso que o sol bateu naquela arca, aquilo refletia. E a Bíblia diz que o povo tocou as trombetas, e as trombetas tocando, os levitas carregando a arca, o sol batendo naquilo, aquilo brilhava, os soldados enfeitados, os valentes de Davi, o próprio rei montado em seu cavalo. Irmãos, eu penso que os mais velhos não aguentaram e choraram, porque a presença de Deus estava voltando para Jerusalém. É o mesmo Deus, irmãos, e nós temos feito pouco caso da presença de Deus. E quando nós fazemos pouco caso da presença de Deus, aí nós lembramos de Mical. Mical viu tudo aquilo e desprezou em seu coração. E a Bíblia diz que ela nunca pôde ter filhos. Quando nós desprezamos, irmãos, a presença de Deus, nós secamos por dentro. Nós nos tornamos pessoas amargas. Nós nos tornamos pessoas cheias de ódio, de amargura, de inveja. Pessoas que não dão conta de perdoar. Pessoas que não dão conta de se parecer com Jesus. A única forma de sermos parecidos com Jesus é amarmos a presença de Deus. É amarmos a sua palavra. É obedecermos os mandamentos. É amar como Jesus amou. E principalmente, odiar o pecado como Jesus odiou. Irmãos, amanhã, segunda-feira, lá onde você trabalha, onde você estuda, talvez venha um convite para você pecar. Um pecadinho pequenininho. Ninguém vai ficar sabendo. Foi seu chefe que mandou. É uma mentira santa. Esse pecadinho vai te separar da presença de Deus. Vai te separar da alegria, da festa que é estar na presença do Senhor. E vai impedir que você seja parecido com Jesus. Esse é o preço, irmãos, de sermos discípulos de Jesus. Esse é o preço para sermos santos e separados por Deus. Esse é o preço, irmãos, para termos uma família abençoada. Esse é o preço, irmãos, para termos uma oração que chega nos céus. Esse é o preço, irmão, para sermos uma igreja viva, que transforma o mundo, e não que é transformada pelo mundo. O mundo hoje tem acesso direto à igreja. A igreja recebe os costumes do mundo. As práticas mundanas hoje entram na igreja e a igreja está achando normal. E não é de se espantar que dificilmente nós encontramos uma igreja parecida com Jesus. Vamos ficar em pé.